que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza e a esperança cega que tenho na sua misericórdia. Hoje estamos celebrando uma doutora da igreja, Santa Teresinha, ela que morreu com 24 anos, viveu pouco tempo e se torna uma doutora da igreja. Quando nós celebramos alguém que é doutor da igreja, né? Doutor da igreja é um momento muito importante, porque é alguém que tem a nos ensinar o caminho certo para o céu, né? Não são todos os santos que se tornam, né, doutores da igreja, mas os doutores da igreja são aqueles que, principalmente deles, vem a doutrina, né? Lideram e transmitiram a doutrina da igreja através da vivência deles por excelência. Hoje eu não vou fazer nenhum comentário do Evangelho, da palavra mesmo, mas por ser o dia de Santa Teresinha, eu queria propor que a gente meditasse sobre essa frase tão conhecida, né? O que agrada a Deus na pequena alma é que eu amo minha pequenez, minha pobreza, cegamente espere na misericórdia. A gente conhece de cor, né? Acho que todos aqui conheceram, e canta, ele te canta, tá? É bonita essa frase, né? Hoje temos a graça de celebrar Santa Teresinha, ela que nos ensina o caminho certo para viver na misericórdia. Ela nos ensina através dessa frase qual é o caminho para a gente viver a misericórdia. Como nós sempre falamos aqui, a misericórdia, a gente, nesse ano particularmente, o ano da misericórdia, a gente escuta muito falar. Mas eu escuto muito pouco falar de realmente o que ela é. E com muitas coisas que nós sabemos, escutamos muito, compaixão, caridade, não sei lá o quê. Mas quando a gente vai buscar a essência daquilo, está muito distante do que nós vivemos e do que nós compreendemos. E a misericórdia também na igreja é muito pouco compreendida. É confundida com perdão, é confundida com compaixão, é confundida com caridade, é confundida com muitas coisas. Sendo que a misericórdia é a maneira que Deus nos ama, o jeito de ser de Deus é a misericórdia. E muito mais que isso, né? Mas raramente se fala, o Papa Francisco fala muito disso, né? Mas raramente se fala no cotidiano dessa maneira da misericórdia, né? Se confunde muito a misericórdia com passar a mão na cabeça, né? Perdoar tudo, nada disso, né? Misericórdia não é nada disso. Santa Teresinha nos ensina então através dessa frase qual é o caminho certo para viver a misericórdia. Teresinha era uma jovem apaixonada por Jesus, que teve a oportunidade de descobrir no coração dele os tesouros da vida em Deus. Através dessa paixão que Santa Teresinha teve por Jesus, ela teve a graça, por ser pequenininha, por se fazer como criança, a graça de conhecer os tesouros do coração de Deus. O Evangelho de hoje, da festa de Santa Teresinha, fala isso, né? Os discípulos estavam perguntando quem quer ser o maior, quem que é o maior no reino dos céus. E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, e diz a eles: vocês têm que ser como crianças, né? Que o maior na terra, que quiser que ser maior na terra, seja no céu, seja o menor de todos nós aqui na terra. Teresinha é uma jovem, então, que descobre no coração de Deus, através da relação com Jesus, os tesouros da vida cristã, os tesouros da relação de uma vida em Deus. Quais são as coisas mais importantes de uma vida em Deus? Teresinha nos mostra através da vida. Ela descobre isso através da experiência, né? Ela nos apresenta a pequena via, que já ouvimos muito falar disso, né? Santa Teresinha fala da pequena via. Qual é a pequena via? O que agrada a Deus em minha pequena alma, que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Essa é a pequena via que Santa Teresinha nos ensina. Ela nos apresenta a pequena via, que é esta frase:
Mas vamos então falar da frase mesmo. A gente vai pegar, eu vou tentar pegar a frase assim, desminuzar ela um pouquinho, né? Separar em várias partes para a gente entender melhor. Ela diz assim: o que agrada a Deus, não a mim, a Deus, na minha alma, na minha pequena alma, não é só alma não, é pequena alma. Esta primeira parte nos apresenta o que Deus gosta de nós. Aquilo que Ele dá mais valor e mais importância na nossa vida. Só na primeira frase ele diz: o que agrada a Deus, repito, não a gente, o que agrada a Deus na minha pequena alma. Deus gosta daquilo que Deus gosta em nós, aquilo que Ele dá mais valor. A resposta de Santa Teresinha para essa pergunta, a gente podia cortar a frase assim, dizer: o que agrada a Deus na minha pequena alma, ponto. A gente não conheceria o resto. Aí, mas então, o que agrada a Deus na minha pequena alma? A resposta de Santa Teresinha é dúvida. Amar minha pequenez e minha pobreza. Amar a pequenez e a pobreza. É muito louco. A gente tem que falar para a Teresinha que ela estava um pouquinho, seja bem-vinda, ela estava um pouquinho maluquinha quando pensou isso. Porque olha aqui, na frase, ela não diz gostar, simpatizar, pensar, conhecer, não. Ela diz: o que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. E amar não é simplesmente gostar. Eu tenho agora que reconhecer, aceitar os meus pecados, ou aceitar a minha incapacidade. Não! Santa Teresinha, que bom que você está aqui. Santa Teresinha, ela não diz aceitar a minha pequenez. Ela não diz aceitar os meus defeitos. Ela não diz aceitar a minha pobreza. Ela diz amar. E isso é chocante. Porque amar alguma coisa é diferente de você gostar. O que acontece quando você ama uma pessoa? O que você faz com essa pessoa? Faz tudo. E até coisas que malucas para os outros. Que Deus faz com a gente. Então, isso é super importante nessa frase. Ela diz: o que agrada a Deus, não a mim, Deus na minha alma, e que eu ame a minha pequenez. Eu vou ter que ter uma conversa séria com ela lá no céu, porque é impossível pra gente isso. Quem de nós diz assim: hoje vou amar a minha pequenez? Ninguém. Não sei, pode ser que sim. Eu dificilmente consigo fazer isso. Hoje eu vou amar essa incapacidade que eu tenho de fazer o que eu gostaria. Não, a gente não ama. O que a gente faz com o que a gente gosta? Exclui, guarda, rejeita, esconde para ninguém ver. Fazemos isso. E Santa Teresinha nos diz o contrário. Santa Teresinha diz que o que agrada a Deus é algo diferente. O que agrada a Deus é que eu ame isso que eu não gosto. Amar é bem diferente de gostar. Amar isso que eu não gosto. Ela então responde a essa pergunta: o que agrada a Deus? Com amar a minha pobreza e a minha pequenez. Então, primeiro nós temos que descobrir qual é essa pequenez, qual é essa pobreza, objetivamente, tá? Porque a gente também tem que inventar coisas, mas pensar e descobrir, a gente já sabe mais ou menos quais são as nossas incapacidades, aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente gostaria de mudar, tudo aquilo lá. Não só pecado, né? Mas outras coisas. Não só pecado que nós temos defeito na vida. A primeira resposta do que Deus gosta na nossa alma, a primeira coisa que Deus gosta da nossa alma é que nós amemos. Eu não colocou outra palavra aqui, não. Em tradução mesmo, em francês é aimer, tá? Assim, não está traduzido mal, não, é isso mesmo, é amar a nossa pequenez. Essa é a primeira coisa. Agora,
Aqui já encontramos a primeira dificuldade. Já de cara ela nos coloca uma dificuldade. Vamos ter que mudar a nossa maneira de pensar e de nos enxergar. Esses dois elementos nós os escondemos e nos fazem sofrer, porque não gostamos e nem amamos a nossa pequenez. Amar a nossa pequenez é um absurdo. Não conseguimos, mas ela nos diz que é o que agrada a Deus na nossa alma. É o que agrada a Deus na nossa alma. O que a gente acha que agrada a Deus? Quando eu fiz tudo certinho, quando está tudo bem, quando eu estou bem, estou um dia que eu rezo bem, então a gente acha que é isso. Claro que isso agrada a Deus, mas não é a primeira coisa que agrada a Deus. O que mais agrada a Deus é que eu tenha a coragem de amar a minha pequenez, porque ela que precisa de ser transformada. Ela que precisa de ser mudada. Santa Teresinha faz uma bagunça aqui. Viu essa frase que a gente conhece tanto de cor? Pode nos dizer muita coisa. Não conseguimos amar essa pequenez, mas ela nos diz que é o que agrada a Deus na nossa alma. O que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Como fazer isto então? Como amar a pequenez e a pobreza? No segundo elemento, ela nos diz, nos mostra o caminho de como devemos fazer para amar essa pequenez. Qual é o caminho então? Esperar cegamente na misericórdia. Este é o caminho para amar a nossa pequenez. Esperar cegamente na misericórdia. Esperar cegamente na misericórdia. Mas o que é uma esperança cega? Porque ela aqui não fala, uma coisa que chama a atenção também, ela não fala sobre esperança. Ela fala de uma esperança que não enxerga. É como uma esperança cega. Então, uma esperança, mas ela não vê. O que ela está esperando? É uma esperança cega. Cega para quê? Cega para o desespero, cega para a dúvida, cega para o desencorajamento, cega para aquilo que não é esperança. Uma esperança cega para tudo aquilo que não é esperança. Dá para entender? Tá. Então, o caminho para eu aprender a amar a minha pequenez é ter uma esperança sem desespero. É ter uma esperança cega para tudo aquilo que não é esperança. Porque o que acontece quando nós encontramos algo em nós que nós não gostamos? A gente desencoraja. E aí a gente tenta e não consegue. Ai, gente, de novo fiz aquilo, caralho, de novo a mesma coisa. Aí essa é uma esperança que está enxergando muitas coisas. Agora, a solução não é esse tipo de esperança, não. A solução é a esperança que não se desespera, uma esperança cega que espera tudo na misericórdia, que em momento algum se desencoraja, que em momento algum abaixa os braços, que em momento algum perde a esperança de que há uma solução na misericórdia. Parece redundante, mas se a gente for pensar bem, é o que nós vivemos todos os dias. Mas o que é uma esperança cega? Cega para o desespero, cega para a dúvida, cega para o desencorajamento, cega para tudo aquilo que não é esperança. Então, é uma esperança que tem uma visão seletiva. Que tem uma visão, uma visão seletiva. Ela fica cega quando tem desespero na frente dela. Ela não enxerga. A esperança da misericórdia, a esperança cega que Santa Teresinha nos mostra, é uma esperança que não enxerga desespero, que não enxerga desencorajamento, que não quer saber que não há jeito. Não entra isso. Quando isso chega perto da esperança cega, ela não enxerga. Não vê mesmo. Ela só enxerga que há uma esperança em Deus. A esperança cega só enxerga Deus. Só enxerga a esperança. Amar a nossa miséria, para transformá-la, para isso preciso amá-la.
Se a excluo ou a escondo, não posso amar a minha miséria. Se a excluo ou escondo, não posso amar. E como amá-la? Entendendo que ela é objeto da misericórdia. Que a misericórdia quer transformá-la. Esperar cegamente nela, porque ela a transformará. Para a misericórdia, não há nada, absolutamente nada, impossível. A única coisa impossível, a única coisa que Deus não pode fazer pela sua misericórdia na nossa vida é quando nós fechamos o coração. Então aí não tem, assim, ele não vai forçar assim, se abre, não vai fazer nunca isso, né? Com ninguém, porque ele respeita a nossa liberdade. Então, quando nós fechamos, quando nós entramos no desespero, então Deus fica à porta esperando para entrar, mas ele não pode agir. Agora, quando abre a porta e espero em Deus, eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, tudo que irei viver, tudo que eu já vivi, tanto passado, no presente, no futuro, na misericórdia de Deus, tudo encontrará o seu jeito, tudo encontrará o seu caminho, tudo se colocará no lugar, no momento certo. Mas a misericórdia é para isso, para transformar aquilo que precisa ser transformado. Não precisamos de misericórdia se estamos certos, se estamos perfeitos. Pode ir para o céu. Fica aqui não, que aqui é muito sofrimento. Mas se estamos aqui ainda, é porque temos algo a apresentar para a misericórdia. Se estamos aqui ainda, é porque precisamos de uma esperança certa. Precisamos trocar os nossos óculos, que estão enxergando muita coisa desesperadora por aí, né? E colocar os óculos da misericórdia, que é os óculos da esperança cega, os óculos da esperança cega que enxergam a misericórdia, que só enxergam a misericórdia. O que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho na sua misericórdia. Acho que agora essa frase pode ter um pouquinho mais de sentido para a gente. Um pouquinho mais de sentido. Santa Teresinha entendeu, através da vida dela, que ela é santa, mas ela não nasceu santa. Ela não é Imaculada Conceição, nada disso. Mas ela encontrou esse tesouro. Por isso que eu falava no começo que Santa Teresinha teve a graça de descobrir no coração de Deus os tesouros da vida cristã. E são esses. Porque que é o que mais nos atrapalha na nossa vida interior com Deus? Como? As coisas que você se ocupa no dia a dia. Né? As coisas que você se ocupa, mas também a sua imperfeição. A nossa imperfeição nos incomoda na nossa relação com Deus. A gente não a suporta, não gosta dela. É difícil alguém. Se ela que virou maluquinha mesmo, de misericórdia, ela aprendeu a amar esses seus defeitos, mas nenhum de nós gosta. A gente esconde, se esconde, enfim. Enfrentar isso é muito ruim. E Santa Teresinha nos ensina que o caminho é o contrário. A pequena via é o contrário, justamente se fazer pequeno. O que é uma criança, né? Jesus pega uma criança e coloca no meio dele. O que é uma criança? Uma criança espera, confia plenamente no pai. Ela não tem noção que o pai não pode, mas ela espera. Pronto, o pai não faz tudo assim. Meu papai pode, minha mamãe pode. Ele não tem noção, mas ele confia cegamente. Para ele, se o pai ou a mãe está do lado, o mundo está seguro. Pode ter o que seja, mas está seguro, está com o pai e a mãe do lado. Não importa o que vai acontecer. Então, essa imagem da criança é justamente isso que Santa Teresinha nos ensina. Essa esperança cega, né? Esse não desesperar com a nossa pequenez, mas ao contrário, amá-la. A pequenez e a pobreza. A pobreza, o que é a pobreza? Como a gente definiria pobreza da alma? A pobreza é quando a gente não tem o suficiente, né, para viver. Uma pessoa pobre é uma pessoa que
miserável que não tem nada, né? Mas pobre quando você não tem o suficiente para o dia a dia. Então, não somos pobres, porque nós não temos suficientemente forças humanas para assumir tudo que nós temos que fazer. Não temos. Então, onde que a gente procura isso? Na misericórdia. Santa Teresinha que ensinou, tá? Eu estou só repetindo o que a doutora da igreja ensinou pra gente, né? Estou acrescentando lá umas coisas nos comentários. Vou falar com ela depois, você vai puxar minha orelha e fica sem ter mais. Mas poder realmente desminuçar. Eu acho que a gente poderia fazer um retiro inteiro sobre essa frase. A gente colocar assim, cada palavra, né? O que agrada a Deus, não a mim, né? O que a Deus agrada na minha alma? Agrada a Deus e não a mim. É que eu ame a pequenez e a pobreza. Aí já bagunçou todo, certo? Já fez uma bagunça total na vida. Depois da bagunça, mas calma. A solução para você amar é você ter uma esperança cega na misericórdia. Cotidianamente, a cada instante, você se entregar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais na misericórdia. Entende porque eu falei que é muito diferente de misericórdia, de caridade, de compaixão, de coisa externa? É muito diferente. A misericórdia é algo muito mais profundo, que faz parte da identidade de Deus, da maneira que Deus nos ama, porque Ele quer nos transformar. Porque sejamos ruins? Não. Porque nós precisamos conhecer a verdadeira felicidade, que só se encontra em Deus. E para nós estarmos plenamente em Deus, precisamos reconhecer e não esconder as nossas fraquezas. Precisamos amá-las e não eliminá-las. Porque Deus quer a gente, quer nos amar com tudo que nós somos. E nós fazemos questão de só apresentar para Deus as coisas bonitas. Aí Deus fala, mas falta um pedaço de você. Eu quero tudo você, não quero só um pedaço não. Quero tudo que você tem. O bom e o ruim, eu quero tudo. Enquanto a gente não vê tudo, Deus não pode nos amar com todo o seu